Marcos capítulo 3, nós leremos dos versos 31 até o verso de número 35. E o título da mensagem de hoje é: quem é a minha família? Marcos capítulo 3, dos versos 31 até o verso de número 35. Diz assim a palavra de Deus: Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Até aqui. Abaixe a cabeça, vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós estamos aqui, Deus, clamando a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Pai amado, abra nosso coração, Senhor, abra nosso entendimento, para que nós consigamos, Deus, enxergar todas as verdades contidas aqui, e que elas possam, Pai, ressignificar a nossa vida de dentro para fora. Muda, Senhor, o nosso interior, o louvor da Tua glória. E mais uma vez, Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos em poder Te servir. E essa oração que fazemos, de forma alguma é nos nossos méritos, pelo contrário, nós fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no texto anterior a esse, na série de Marcos, nós estamos vendo o que quer que eu faça, que a pergunta dos religiosos da época de Jesus era uma só: de onde vinha o seu poder para fazer tantas maravilhas e tantos milagres? Essa era a retórica da perseguição daqueles religiosos a Cristo Jesus. No texto anterior nós vimos que três possibilidades levantadas por eles, a melhor que se encaixava no entendimento deles, para tentar dizer de onde vinha o poder de Cristo, é que ele vinha exatamente de Satanás, ilustrado por eles como Beelzebul, ou seja, o Deus das moscas ou o Deus do esterco, segundo os próprios judeus. Nós vimos que a família de Jesus, ela veio de Nazaré até Cafarnaum para tentar o quê? Conter o Senhor, por achar que ele estava fora de si, o que revelava que tanto Maria, sua mãe, quanto os seus irmãos, eles estavam muito mais temerosos a homens do que a Deus. Maria, apesar de saber quem Jesus era, estava preocupada com a sua integridade. Já os seus irmãos, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Nós vimos, irmãos, todas as implicações e aplicações que aquele texto nos trouxe, e hoje, dando continuidade, nós veremos que Jesus irá fazer uma definição muito importante. Quem é a sua família? Quem é a sua família? E eu tenho certeza que, assim como no texto anterior, que falou muito ao meu e ao seu coração, esse texto também falará. Amém, irmãos? E para nós iniciarmos aqui, já tem uma pergunta logo de cara: o que é uma família? O que é uma família? Meus irmãos, família é um projeto de Deus que teve o seu início lá no livro de Gênesis, onde Deus criou o homem, criou a mulher e disse: crescei-vos e multiplicai-vos. E hoje constitui-se como a própria igreja de Cristo Jesus. Outra pergunta que também necessita de resposta para o nosso pleno entendimento sobre o assunto é: no projeto de redenção de Deus, qual é a posição da família dentro desse projeto? E isso tem que ser visto à luz das Escrituras, o que naturalmente, segundo a ótica de Deus, não pode se tornar, por exemplo, um ídolo. Meus irmãos, aqui nesse texto, Jesus ensina pontos importantes sobre a família. A família terrena, mas também a família espiritual. Pontos preciosos que infelizmente hoje
se perderam dentro das próprias famílias. Meus irmãos, é notório que o mundo promove de forma errada esse conceito de família. E por outro lado, os crentes também, porque muito do que se diz lá fora, infelizmente, influencia aqui dentro, e deveria ser o contrário. No sermão passado, vimos que a família de Jesus chega lá no final de uma discussão que ele estava tendo com os escribas e com os fariseus, e chegam a fim de levar Jesus embora, mesmo que fosse à força, pois eles não acreditavam no Senhor. Eles achavam, o texto diz que eles achavam que ele tinha o que? Surtado. Meus irmãos, e depois de passado todo o contexto da discussão de Jesus com os escribas e fariseus, agora Jesus volta a sua atenção para outro ponto, que era acerca da atitude da sua família. Então vamos lá ver o que aconteceu. Irmãos, mantenha por favor a sua Bíblia aberta, não feche ela não, e leia novamente comigo o verso de número 31. Acompanhe novamente comigo a leitura. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Meus irmãos, Jesus aqui, a casa que ficava aqui em Cafarnaum, muito provavelmente era a casa de Pedro, que no final da discussão com os religiosos, recebe a notícia que a sua família acaba de chegar e está lá fora chamando ele. Quem lê esse texto aqui, irmãos, meio que de relance, vai interpretar como uma boa intenção dos familiares de Jesus. Naturalmente pensará que eles estavam preocupados com a sua saúde física e com a sua saúde mental. Mas nós vamos compreender melhor tudo o que aconteceu naquele dia e qual a importância disso na minha e na sua vida. Lê novamente comigo o verso 32, acompanhe comigo a leitura. Havia muita gente sentado ao redor dele, e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Meus irmãos, Jesus, como de costume, ele estava rodeado de pessoas, rodeado pela multidão. E o que ele sempre fazia quando estava rodeado da multidão? Ele estava ensinando ela sobre as coisas do alto, sobre as coisas do reino, pregando o evangelho do reino de Deus. Era uma multidão do lado de fora e também era uma multidão do lado de dentro, e Jesus rodeado pelos seus discípulos. Esse era o cenário. Jesus, conhecendo o coração das pessoas, inclusive os da sua própria família, ele vai dar uma resposta, irmãos, aparentemente chocante para algumas pessoas. Jesus sabia que a intenção de sua mãe e de seus irmãos naquele momento não era de apreciar as suas palavras, de apreciar os seus ensinos. Maria, sua mãe, apesar de saber quem ele era, temia por sua vida e pela sua integridade física, pois ela via toda aquela loucura, todo aquele alvoroço em volta dele, pelo que ensinava, pelo que ele fazia. E apesar dela saber para que Jesus veio ao mundo, também temia pelo ódio dos fariseus e escribas que nutriam por Cristo a cada dia. Ou seja, mãe é o que? Mãe, né? Mãe é sempre mãe. Meus irmãos, além de outras irmãs e irmãos que o texto nos diz, que são citados nos textos bíblicos, não de forma específica como os demais, mas a Bíblia relata que além de Maria, seus irmãos e irmãs, era o contexto familiar de Jesus. E o fato é que eles, os irmãos, eles não acreditavam muito em quem Jesus era, muito menos em suas palavras. Creio que tudo isso, irmãos, talvez, sei lá, por ciúmes, por crescer ouvindo sobre a história do seu nascimento miraculoso, talvez, eles tentavam o quê? Induzir Maria, mãe de todos eles, a também achar que Jesus tinha o quê? Tinha surtado, tinha pirado, por dizer todas aquelas coisas, por enfrentar
todas aquelas autoridades a qual o povo temia. Posteriormente, irmão, nós vamos ver que os irmãos de Jesus, eles se convenceram de quem era ele. Tanto Tiago quanto Judas escrevem cartas à igreja do seu irmão. Está lá no Novo Testamento. Tiago, por sua vez, vai se tornar quem? O principal líder, a principal liderança da igreja do seu irmão, lá na capital da nação, Jerusalém. E Maria, fragilizada pelo sentimento protetor de mãe, ela acabou indo na onda. Enfim, cada um com a sua motivação. Eles queriam tirar Jesus dali, mesmo que fosse à força. Sabe, da mesma forma que se faz com alguém que está fora de si. Sabe aquela pessoa que você acha que pode dar trabalho? Então, o ponto real dessa preocupação com Jesus e com o que ele andava fazendo, que ele andava dizendo, meus irmãos, era muito mais sobre a preocupação com a reputação da família do que com ele mesmo. Para eles, meus irmãos, o que Jesus estava fazendo simplesmente estava envergonhando a família. Eles estavam preocupados com a opinião das pessoas e não com a mensagem que ele trazia. Meus irmãos, naquela época, a família, ela vinha em primeiro lugar. Por isso as pessoas em volta de Jesus interrompem ele, interrompe seus ensinamentos para dizer: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, estão te procurando. Meus irmãos, como disse, a resposta de Jesus pode até chocar algumas pessoas, mas ao mesmo tempo aqui está um dos ensinamentos mais preciosos que Cristo poderia dar para aquela gente, e para mim e para você no dia de hoje, a respeito da nossa identidade, da nossa verdadeira família. Aqui poderia até parecer que Jesus estava quebrando mais um mandamento, como foi acusado anteriormente. Lembra que ele foi acusado de quebrar o quarto mandamento pelos fariseus, sobre a guarda do sábado? Então, aqui poderia parecer que ele estava quebrando o quê? O quinto mandamento, que é o quê? Honra teu pai e a tua mãe. Olha o que diz o verso 33, acompanhe comigo. Jesus lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Meus irmãos, isso aqui pode parecer rude, à primeira vista pode parecer até meio desrespeitoso, mas Jesus estava provocando a todos uma profunda reflexão de quem era a verdadeira família do crente, de quem é a verdadeira família daquele que se diz cristão. Quais eram os nossos laços com os que se dizem cristãos? E isso, amado, inclui eu e você no dia de hoje, amém? Mais ou menos assim: vocês estão dizendo que minha mãe e meus irmãos estão aí fora, certo? Mas quem na verdade é minha mãe e quem na verdade são os meus irmãos? Jesus está provocando as pessoas a uma reflexão de quem é a nossa verdadeira família e qual é a verdadeira natureza do reino de Deus. Aqui ele vai estabelecer quem era a verdadeira família dele. Leia comigo o verso 34. E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Meus irmãos, Marcos nos diz que Jesus, ele corre o olhar a todos no seu redor. Aqui verdadeiramente estão minha mãe e meus irmãos, que eram aqueles que estavam sentados aos seus pés, ouvindo a sua mensagem, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus ensinamentos. Os que o acompanhavam, os que o obedeciam, esses sim eram a família de Jesus.
E por que aquelas pessoas que estavam em volta eram de fato a sua família? Lê novamente comigo o verso 35. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Meus irmãos, Jesus aqui, ele está afirmando, preste atenção, Jesus aqui está afirmando que os laços espirituais estão acima dos laços de sangue, acima dos nossos laços familiares, dos nossos laços carnais. Meus irmãos, se isso aqui causou uma revolução naquela época, porque naquela época a família vinha acima de tudo, também causa muita revolução no dia de hoje. Vamos lá, responda para mim. O que mais nós prezamos ou achamos que deveríamos prezar nesse mundo? É a família. Meus irmãos, em todas as culturas do mundo, em formas gerais, a família é posta como a coisa mais importante na vida do homem. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Que aquilo que nós mais prezamos nesse mundo estão debaixo dos valores espirituais. Olha só o que ele mesmo diz lá em Mateus 10, 34. Não precisa abrir não, mantenha aí. Mateus 10, 34 a 38. Preste atenção. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Bom, eu acredito que ficou claro, né? O que Jesus quis dizer a todos que rodeavam naquela casa acerca de quem era de fato a sua família. Mas também, meus irmãos, é importante observar o que Jesus não quis dizer com isso, para não dar margem a interpretações equivocadas. Jesus aqui, irmãos, ele não estava desonrando a sua família, não estava. Ele amava sua mãe. Jesus amava Maria. Jesus cuidou de Maria, cuidou dela até o fim da sua vida. Sim, irmãos. Maria não ascendeu aos céus virgem, pura, como muitos afirmam por aí. Maria teve Jesus pelo poder do Espírito e teve seus tantos outros filhos com seu marido José, assim como eu e você temos os nossos. E quando Jesus estava pendurado naquela cruz, olha a tarefa que ele passa ao apóstolo João. João 19, 25 a 27, presta atenção. Em pé, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve sobre seus cuidados. Olha que interessante, como a palavra de Deus de fato ela se cumpre. Quase todos os apóstolos foram mortos, martirizados por conta do Evangelho. Foram mortos de formas cruéis, horríveis, irmãos. Uns precocemente, outros um pouco mais tarde. Mas adivinhe quem foi o último apóstolo a morrer? E de forma natural e bem velhinho, o apóstolo João. João, quando escreveu o livro do Apocalipse, o livro das Revelações, ele estava com cerca de 94 anos de idade. Isso no ano 103 da era cristã. E outra coisa, irmãos, que Jesus ele não quis dizer com isso, é que nós devemos colocar os irmãos da igreja acima dos nossos irmãos da família.
assim como algumas pessoas fazem por aí. Jesus, com esse texto, ele não está desfazendo os laços familiares. Ele está apenas o quê? Estabelecendo prioridades, o que é bem diferente. Outra coisa que Jesus não está dizendo aqui é que devemos tratar, talvez com um certo desdém, aqueles familiares que não servem a Deus, que não são crentes. Tem muita gente que se diz crente em Cristo e faz isso. Agora presta atenção, irmão. O que Jesus está dizendo é que a família final, a família do cristão, aquela que perdurará, é feita de irmãos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Essa é a família que perdurará. E Jesus deixa bem claro isso, quando disse na discussão lá com os saduceus sobre a ressurreição. Está lá em Lucas capítulo 20, 24 a 36. Presta atenção. Jesus lhes respondeu: os filhos desse mundo casam-se e dão em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não se casarão e nem se darão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são os filhos de Deus, filhos da ressurreição. Carne, sangue, laços familiares, eles duram o tempo de uma vida. Eles duram somente aqui. Agora, os laços espirituais, isso, irmãos, durará eternamente. Nós vamos nos lembrar lá no reino dos céus dos nossos lares, dos nossos familiares, com os nossos pais, irmãos, todos aqui, filho, marido, esposa, mas eles serão nossos irmãos em Cristo. A Bíblia nos evidencia isso em diversas passagens, onde servos que já se foram, mas que foram reconhecidos pelos que estavam ainda vivos aqui. O episódio da transfiguração é um deles, depois você leia lá, e tantos outros que tem. E todos aqueles que não são meus parentes aqui serão todos meus irmãos na eternidade. Portanto, a família verdadeira do cristão é a família da fé, sem menosprezo algum pela família de sangue aqui nesse mundo. E aqui, meus irmãos, mais uma vez eu vou abrir um parênteses para te dizer que talvez contrariando até o que muita gente tem aprendido ao longo da vida. O caso de Maria aqui, ela não estava acima de nenhum dos discípulos de Jesus. Digo isso porque a nossa cultura se desenvolveu pela ótica do catolicismo romano, que coloca Maria no mesmo patamar de Cristo. Meus irmãos, isso não é possível. Ele diz: quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Jesus olha para a igreja e diz: aqui, ó, eis a minha mãe e meus irmãos. Ou seja, minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Amém, igreja? Isso é o que Jesus nos ensina. Tá, pastor, mas o que esse ensinamento tem a ver comigo e com você nos dias de hoje? E eu aqui, meus irmãos, eu vou caminhar para o fim, e espero que vocês acreditem que eu vou caminhar. Toda vez que o pastor fala vou caminhar para o fim, você acredita, né? Fazendo duas aplicações bem práticas para nossas vidas. Primeiro, Deus nos diz claramente que uma vez dentro do seu reino, através do sacrifício que Jesus fez por nós, nós passamos a ser irmãos em Cristo, seja nos céus, seja aqui na terra, certo? E uma vez agora nessa condição eterna, ou seja, se Deus me salvou, se Deus te salvou, mesmo ainda nós estando aqui, meus irmãos, a nossa eternidade, ela já começou. Se agora nós somos irmãos em Cristo, pertencentes à família de Deus, porque ainda nós insistimos, como se dizia na época de criança,
ficar de mal do outro. Por que será? Será que achamos que será assim só quando a gente vê na glória de Deus? Ou será que Deus também dá o tempo que se faz hoje para que nós nos acertemos uns com os outros? Pare e pense. Pastor, eu não gosto muito do irmão tal ali porque um dia ele fez isso comigo. Pastor, eu não gosto muito da irmã tal ali porque você não sabe o que ela aprontou comigo. Eu até perdoei ela, eu até perdoei ele, mas eu não quero muita graça com ele não. Será que você perdoa, irmão? Será que você perdoa, irmã? Não, é melhor ela ficar lá e eu ficar cá. É melhor ela ficar na dela e deixar eu na minha. A gente pode até conviver aqui na igreja. Eu respeito ela, respeito ele, e assim nós vamos levando até quando Deus quiser. Esse é o discurso. Pois bem, tem apenas um detalhe nisso tudo que você não está levando em conta, irmão. O seu irmão, a sua irmã, que você até diz tolerar, e diz que vai levando até quando Deus quiser. Deus já disse até quando Ele quer o seu relacionamento com Ele. É eterno, é a eternidade. E aí, irmão? E aí? Ou você acha que acabou, morreu? Não, até quando Deus quiser, ou seja, até quando eu morrer? Será que é isso o pensamento? Irmãos, pelo amor de Deus, olhe para Cristo, irmão. Olhe para Jesus. Olhe para a sua palavra e entenda. Nós não temos outra alternativa a não ser a busca pelo perdão, a busca pelo entendimento, a busca pela paz, a busca pelo amor. Com Deus não existe essa de Ele lá e eu cá, ela na dela e eu na minha. Com Deus é nós nele, nós em Cristo Jesus. Quantas e quantas pessoas vivem as voltas dentro da igreja com desafetos, amarguras, desagrados, raiva, indiferença com outro irmão, por causa disso, por causa daquilo outro. E Deus está dizendo a mim e a você hoje, irmão: no meu reino não há lugar para isso. No meu reino só há lugar para uma coisa. Preste atenção. 1 Coríntios 13, versículo 13. Portanto, agora permaneçam esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Paulo aqui, tratando de problemas tolos da igreja de Corinto, afirma com todas as letras que o que vai conosco dessa vida para outra é o amor. Apenas o amor. Fé, para que fé? Se nós já estaremos na glória. Esperança? Esperar o que, irmãos? Se nós já estaremos na presença do Senhor. Mas o amor, por que o amor? Deus é o quê? Deus não é amor? Nas alturas do céu, irmãos, o amor estará em nós, e nós estaremos no amor, que é Jesus. Amém? E qual foi mesmo a ordem dada? Alguém se lembra? Suportai-vos uns aos outros no que? Em fé, em esperança, em amor, não foi? Portanto, amados, Deus não nos dá outra opção, seja na terra, seja no céu, de não nos amarmos, de não amar o irmão. Meus irmãos, não precisa caminhar muito com qualquer igreja por aí para você perceber que infelizmente nós temos problemas nessa área. Irmão ressentido com irmão, irmã que não tolera a outra,
Irmão que passa por cima, não está nem aí com o outro. Meus irmãos, nós temos que mudar isso para a honra e para a glória do nosso Deus, amém, igreja? Não olha para o pastor, não. Não pense que isso aqui vem do pastor, não. Essa ordem vem de Deus. E o pastor, ele está incluso nela. Temos que deixar o ranço de lado, a amargura de lado, o ressentimento de lado, seja lá o que o outro tenha feito. Lembre-se que isso é importante. Com a mesma medida que nós medimos, nós também seremos medidos por ela. Não brinca com isso não, irmão. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Perdoe, releve, se reaproxime, conviva em paz, em harmonia, em união, em amor em Cristo Jesus. Pois isso aqui terá apenas o prazo da eternidade. Nós não temos escolha, irmãos. É melhor que nos acertemos aqui, durante a caminhada, durante a oportunidade que Deus nos está dando, e nos acertarmos como irmãos. Faça isso. Procure seu irmão, se preciso for. Mas não deixe, irmão, pelo amor de Deus, não deixe de ouvir a voz de Deus na sua vida, amém? Procure seu irmão. Se você tem algum problema com ele, procure seu irmão. Deixe a sua razão de lado, deixe a ofensa que foi feita de lado. Procure seu irmão, converse com ele. Fale: irmãos, nós somos irmãos em Cristo, e eu e você caminharemos a eternidade juntos, e Deus nos diz que nós temos que nos acertar aqui. Faça isso e olhe para Jesus. Meus irmãos, segunda aplicação que esse texto nos traz, e agora eu me dirijo a você, irmão, e a você, minha irmã, que possui na família alguém que ainda não tem relacionamento com o Senhor. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa, seu filho, sua filha, neto, neta, avô, vó, tio, tia, primo, enfim, pessoas a quais você ama muito, mas que você sabe que estão perdidas em seus pecados, perdidas nesse mundo. Meus irmãos, e quando a situação é essa na nossa vida, a gente tende a sofrer muito, muito. Se tem uma coisa que rouba a paz de um crente, é ver um ente amado às voltas com esse mundo. Marido, esposa, filho. Nós oramos: Senhor, eu vou chegar no céu, Senhor, eu não vou ver meu filho. Senhor, eu vou chegar ao céu e não vou ver minha mãe. Eu vou chegar ao céu, não vou ver meu pai, meu irmão, minha irmã. Eu vou chegar ao céu, eu não vou ver meu marido, eu não vou ver minha esposa, meu avô, meus tios, meus primos tão queridos. Como, Senhor, eu vou poder estar feliz se as pessoas que eu mais amo, elas não vão estar comigo lá no céu? Muito da nossa oração é feita dessa forma, e a resposta está aqui. Eu gostaria que você prestasse muita atenção agora. Na glória de Deus, os laços espirituais, eles são tão profundos, eles são eternos, que os laços familiares, como compreendemos agora, todos, irmãos, todos se dissolverão, perderá o sentido que se tem aqui, e ganhará um sentido novo, um sentido espiritual. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Porque a minha e a sua família vai sim estar lá. Ela vai estar lá. Por isso você vai estar na glória, junto a Cristo, junto a Deus, e vai se lembrar. Você vai se lembrar que um dia você esteve aqui nesse mundo, que você teve filhos, que você teve um marido, que você teve uma esposa, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, e que infelizmente não andaram nos caminhos do Senhor. Mas isso não diminuirá em nada, uma gota sequer, meus irmãos, da nossa felicidade de estar em Cristo Jesus, na presença de Deus, amém? Nada. Sabe por quê? Porque lá vai estar a nossa verdadeira família. Percebe, irmão, a urgência de a gente pregar o Evangelho? Percebe que dia após dia, culto após culto, pregação após pregação, a palavra de Deus exorta aí você: vai, prega o Evangelho,
principalmente para os que estão perto, e todo aquele que Deus colocar no teu caminho. Isso é urgente. As pessoas estão indo a passos largos para o inferno, e muitas vezes dentro das nossas casas. Portanto, irmão, minha irmã, que talvez você se sente sozinho aí no meio da sua família, que muitas vezes você se sente hostilizado, ridicularizado, Deus te diz hoje através da sua palavra: alegre-se, você não está sozinho, você não está sozinha. Você possui uma família de milhões de pessoas espalhadas pelos 4 cantos dessa terra. Por isso devemos pregar o evangelho para todo mundo, e isso inclui a minha e a sua família, mesmo debaixo de toda a diversidade. Fique firme no Senhor. Clame por aqueles a qual você ama, para que Deus tenha misericórdia do nosso ente querido e estenda a conversão e a salvação a ele também, para que juntos nós possamos formar uma só família, não nos padrões a qual eu e você conhecemos aqui nesse mundo, aqui nessa terra, mas da forma como Deus instituiu a família lá no céu, a família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Deus, que se fez carne, habitou aqui, entre nós, foi condenado, crucificado, morto, mas ressurreto ao 3º dia, está sentado a Deus, à destra do Pai, preparando morada, irmão, para mim e para você, para nossa família, para a família da fé, a família em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Essa é a minha e a sua família. Eu não sei o seu contexto familiar, eu não sei o que você passa dentro da sua casa, mas você tem uma missão, irmão, que é viver o evangelho dentro do seu lar. As pessoas precisam ver Cristo na minha e na sua vida. A nossa oração a Deus é para que Deus salve todo aquele a que nós amamos. Mas sabe quem Ele vai usar para isso, irmãos? É a minha e a sua vida, é eu e você. Se você dizer, encher a boca, falar, gritar, mas não viver o que Deus deseja que eu e você vivamos, serão apenas palavras que você lançará ao vento. Clame a Deus, ore por aquele a qual você ama, dobre seu joelho, e mesmo que tenha o mundo inteiro contra você, debaixo de adversidade, lembre-se: o Senhor é comigo e contigo. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a nossa família, irmãos. Se você olhar como eu estou olhando aqui, essa é a nossa família. Cristo não está desfazendo os laços familiares, Ele está estabelecendo as prioridades do reino, onde lá só vai existir uma família, aquela que aceitou Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Louvado seja Deus. Abaixe sua cabeça.